assento. Teremos início agora o primeiro painel, que terá como tema os desafios do abastecimento de água em regiões críticas de escassez. Vamos convidar ao palco a moderadora desse painel, a senhora Mônica Ferreira, do Amaral Porto, professora titular da Universidade de São Paulo, o senhor Carlos Alberto Rosito, conselheiro da Sangobem Canalizações, o senhor João Gilberto Lotufo Conejo, diretor da ANA, Agência Nacional de Águas, e o senhor Jorge Briar, diretor de operações da SEDAI. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para moderar esse painel, os dois painéis, e eu acho que depois do debate, da discussão que houve no painel anterior, eu acho que esse painel ficou bastante enriquecido, porque muitas das questões que vão ser tratadas aqui são questões que se mostraram já bastante críticas na fala dos palestrantes anteriores. Quer dizer, a ideia desta manhã, que é ter na discussão das metas do milênio, né, o desafio que o mundo tem em cumprir as metas de saneamento no milênio, eu acho que tem os dois painéis que nós teremos a seguir, eles representam uma parte expressiva desses desafios. O primeiro painel, este painel, que se chama Desafio do Abastecimento de Água em Regiões Críticas de Escassez, mostra questões que são questões bastante sérias em termos de governança e questões que são bastante sérias em termos de investimentos, né? O cenário da governança para o cumprimento das metas do milênio, quando a gente pensa em escassez hídrica, né, essa escassez hídrica ela se mostra nos dois binômios, né, nos dois lados do binômio, na quantidade e na qualidade, ela se mostra severa e prejudicando todos os usos da água, não apenas o uso de abastecimento, quer dizer, não apenas o uso de servir a população, mas também o uso da geração de emprego, quer dizer, o uso da produção, o uso da produção agrícola, o uso da produção industrial. Então, as questões de gestão para a escassez hídrica, há um desafio da gestão das áreas urbanas, principalmente, que são as áreas mais voltadas para o saneamento, que é a expansão do abastecimento público e a expansão do saneamento, e há também uma necessidade da governança em outras áreas, né? E o setor industrial é um setor que vem, como o doutor Vicente falou, vem ganhando uma importância bastante grande no contexto brasileiro pela sua participação intensa na gestão de recursos hídricos. Há alguns pontos que eu acho importante de serem destacados antes de nós iniciarmos o painel. Um ponto que eu acho que foi bem levantado no painel anterior, que foi levantado pelo Dr. Gerson Kelman, é a nossa dificuldade em conseguirmos vencer as dificuldades do curto prazo e do longo prazo. Quer dizer, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, como ele disse, ou quando a gente fala de questões de planejamento, nós estamos falando de gerações futuras, nós estamos falando do futuro, mas nós temos um déficit atual, e esse déficit atual é difícil de ser cumprido. Então, eu acho que existe aqui um desafio, e existe um desafio de estratégias. Quer dizer, o país tem tido dificuldade de estabelecer o seu planejamento estratégico na área de saneamento, o seu planejamento estratégico na área de expansão do abastecimento de água e na área também do saneamento. Quer dizer, o país tem tido dificuldade. Quando eu falo da expansão do abastecimento de água,
Hoje a gente pode estar com índices bons de abastecimento, mas nós temos que manter o crescimento vegetativo e temos que manter esses mananciais com boa qualidade, quer dizer, temos que manter a sustentabilidade do manancial. Isso vai exigir mais investimentos. Então, eu gostaria de passar a palavra para o primeiro panelista, o Dr. Carlos Alberto Rosito, da Saint-Gobain Canalizações. Por favor, doutor Rosito. Bom dia, Mônica. Bom dia ao Briara, meu amigo da Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Fiesp e da Firjan para participar desse debate com a coordenação da Ana e com colegas que há tantos anos desfrutamos aqui do mesmo sonho comum de ver universalizado o setor de água e esgoto no nosso Brasil. Eu tenho uma apresentação que eu pediria ao colega da mesa que passasse, apenas para orientar, obviamente, com 20 minutos de disponibilidade de tempo, não dá mais do que focalizar alguns aspectos caricaturais desse enorme desafio que nós temos no nosso Brasil, do qual eu já participo aí há algumas décadas, e que se coloca na frente. Aqui o nosso foco hoje um pouco nos foi pedido de focalizar as regiões com uma disponibilidade crítica de água, o que não acontece só na região semiárida. A gente viu a Grande São Paulo aí já tem que transportar alguns milhares de litros por segundo, de metros cúbicos por segundo, de uma bacia para outra. E lá na minha terra natal, o Rio Grande, nós vimos esse ano aí cenas incríveis, né, de um solo totalmente esturricado, como se nós estivéssemos no Nordeste brasileiro há alguns anos. Então, eu vou simplesmente passar por 3 pontos aí que eu gostaria de dar destaque. O primeiro deles é abordar o aspecto da racionalização da demanda, quer dizer, o recurso hídrico, que, obviamente, ele não é infinito, nós temos que racionalizar a demanda e aí me fixar num aspecto, que eu sou um apaixonado disso, a redução de perdas. O segundo aspecto é a diversificação das fontes, além das fontes tradicionais, eu vou mostrar no Nordeste as fontes tradicionais, o que nós já fizemos, as novas fontes que estão aí avançando bastante e que podem ser, vão ser seguramente no futuro, um reforço enorme para os desafios que nós temos. E um exemplo final do que é o ganho potencial que a gente tem com um aspecto apenas da gestão, que é a água não contabilizada, né? Eu gosto de utilizar alguns aspectos caricaturais para definir problemas grandes que, por serem complexos, talvez não sejam tão simples de definir. Mas costumo dizer que, no nosso Brasil, nós temos 3 grandes problemas. O primeiro, educação, o segundo, educação, e o terceiro, educação. E, no saneamento, pelo que eu aprendi, nós temos 3 problemas também enormes. O primeiro é gestão, o segundo é gestão, e o terceiro é gestão. Obviamente que isso é muito simples, caricatural, os problemas são bem mais complexos, mas para focar onde nós temos. Então, no primeiro ponto, se o meu colega passar lá, vocês têm aqui um mapa que eu retiro do SNIS, o Sistema Nacional de Informações do Saneamento, uma das grandes conquistas que nós tivemos aqui no nosso país nos últimos anos, com todas as deficiências que possam ter. Isso aqui é o último que foi publicado, o correspondente ao ano de 2009. Teremos agora, dentro de algumas semanas, aí, o lançamento de 2010, e são apresentados apenas para os operadores regionais de água. As companhias estaduais de saneamento básico, criadas pelo Planasa na década de 60, são apresentados as perdas de água no conceito mais utilizado municipalmente de água não contabilizada, que soma, de um lado, as perdas reais físicas e, de outro, as perdas teóricas ou comerciais, né, as aparentes ou comerciais. Então, para esses operadores estaduais que servem mais de 75% da população brasileira no que diz respeito, embora seja somente 26 ou 27, eles servem mais de 75% da população brasileira. Vejam vocês que nós partimos ali, o campeão no ano de 2009 era a Sanepar, no Paraná, com 19,8%, e chegávamos a 3 estados na região norte com mais de 70% de água não contabilizada. Imaginem vocês um produto industrial, né, que a gente produza 100 unidades e só consiga faturar dessas 100 unidades, 18 unidades, ou 28 unidades, ou 29 unidades. Né? Então, para alguns campeões, também tem que
Aqui estamos falando de gente que conhece o setor, sabemos todos que a perda zero é praticamente impossível. Os campeões mundiais, Singapura tem 4%, Tóquio 3%, mas no Brasil nós temos campeões já abaixo de 10%. Né? Cidades que têm abaixo de 10%. E aqui, para o estado total, a Sanepar era campeã. E vejam vocês que, justamente nas regiões de abastecimento, de um volume de disponibilidade de água mais crítico, no semiárido do Nordeste, nós temos ali 6 das companhias bem acima da média nacional. E o mais interessante, no estado de Minas Gerais, onde a Copasa dividiu o estado, criou uma subsidiária para a parte semiárida do estado, a Copanor, embora a Copasa esteja entre uma das campeãs, a Copanor está mais próxima das suas colegas do Nordeste. Então, um grande potencial para melhorar se a gente divide pela metade essas perdas ao longo de alguns anos, com programas bem feitos. Eu vou mostrar depois um exemplo de quanto isso que pode representar. Então, nas 3 ou 4, vamos passar a seguinte agora. Esse mapa é o mapa do Rio Grande do Norte. Isso não é um mapa rodoviário do Estado, não. É o mapa das adutoras coletivas do Estado do Rio Grande do Norte. No Nordeste, desde o Planasa, um pouco antes do Planasa, até com a Fundação CESP e a Codevasp, nós começamos um programa no Nordeste, nessa região de abastecimento crítico, disponibilidade crítica de água, de adutoras coletivas, muitas delas a partir do São Francisco e outras dos cursos d'água disponíveis. E isso, na situação atual brasileira, na região semiárida, é a realidade. Né? Adutoras coletivas com 100, 200, 300, 400 quilômetros que saem da fonte disponível e levam água pelo sertão adentro. Os dias de maior felicidade da minha vida profissional foi de presenciar, nesses locais, a inauguração dessas adutoras coletivas. O que representa para a população local, para uma mãe de família, para um garoto, aquela chegada da água, o sorriso estampado no rosto desse nosso Patrício, é qualquer coisa de sensacional. Os seguintes aí nós temos o da Paraíba, mais de 700 quilômetros, a seguir Alagoas, com mais de 800 quilômetros, e Sergipe, vejam vocês o que é o mapa de Sergipe, o menor estado brasileiro, parece um mapa rodoviário, é o mapa das adutoras. Então, essa é a situação hoje, que já é uma solução bastante razoável. Em todos esses estados, nós estamos hoje com mais de 90% de abastecimento de água. Como a Mônica já destacou, o nosso grande desafio está mais no saneamento e os que nos antecederam. Né? Passando agora para o ponto seguinte, a diversificação de fontes. Nós temos, como primeiro grande potencial, a dessalinização. A dessalinização de água já é uma realidade em muitos locais, principalmente perto das regiões costeiras. Né? Mesmo aqui no Brasil, Fernando Noronha é abastecido por água dessalinizada. Nós temos regiões, eu estive há pouco em Chipre, num meeting da International Water Association, da qual eu faço parte do board. Lá, a dessalinização já representa 1/3 aproximadamente da água. Mas o que eu queria destacar é que, quando eu comecei a minha vida profissional, o custo de 1 metro cúbico por segundo de água dessalinizada era da ordem de $30 por metro cúbico. Hoje, esse custo, 44 anos depois, ele está abaixo de $1 por metro cúbico. Vejam vocês o potencial de crescimento desse recurso hídrico, que seria passar de água doce para toda a água disponível no planeta como fonte de recurso para nós. Né? Isso é impressionante. O custo médio do tratamento de água pelo SNIS no ano de 2009 já era, no Brasil, de aproximadamente R$1 por metro cúbico por segundo. É o custo da dessalinização de 1 metro, 30 vezes menor do que quando... Isso seguramente vai continuar a crescer e vai representar uma outra filosofia da disponibilidade de água no planeta. Um outro reuso, o outro aspecto importante é o do reuso. Eu creio que talvez o meu colega Obriar vai falar um pouco sobre algum caso de reuso que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro. A Sabesp tem programa importantíssimo de reuso, uma PPP com uma das nossas grandes operadoras privadas aí para 1 metro cúbico por segundo. Né? Enfim, o reuso de água é, sem dúvida. E, para dar um exemplo desses dois casos, eu pego o caso de Singapura. Singapura, para muitos, a primeira vez que eu fui a Singapura, por motivos pessoais, tinha uma filha servindo lá em Singapura, eu tive que olhar no mapa para ver onde é que ela ficava bem, me apercebi que era perto do Equador, ali, né? E fui ver os aspectos geográficos dela, tem 625 quilômetros quadrados, é metade da área do município do Rio de Janeiro,
4.700.000 habitantes, aproximadamente 36 mil dólares de renda per capita, e é aquilo que eu considero um país campeão. E o que eu aprendi na minha vida industrial é que quando você tem uma planta, uma das nossas usinas, que é a campeã, ela não é campeã só em custo, em produtividade, ela é campeã também em acidente do trabalho, em assiduidade, ou seja, o campeão, normalmente, ele é campeão em tudo. E aquela usina que é a pior em acidente do trabalho, ela é pior também em produtividade, né? Ela é menos boa em assiduidade, as coisas vão na mesma direção. E esse pequeno país, ele representa, para mim, um campeão. Ele tem vários aspectos importantíssimos, para dar alguns números hoje, nessa época de crise econômica mundial, né? Nós, no Brasil, temos aqui um dos nossos desafios é a balança de pagamentos nosso, com déficit superior a 51 bilhões de dólares. Singapura, 4.700.000 habitantes, tem um superávit, que é o mesmo nosso déficit, com sinal contrário, mais 53 bilhões de dólares por ano, né? E orçamento equilibrado. Você vê os europeus a menos 8%, menos 10%, menos 9%, o Singapura, mais 0,3%. E na água também, eles são campeões numa situação crítica sem igual no mundo. 100% da água que eles distribuem, eles importam 80% da Malásia, com um problema até digamos, de estratégia política, porque é uma concessão que vem de um outro país, 15% de água desmineralizada e 5% de água de reuso do tratamento de esgotos. Todo o tratamento de esgotos, tratamento primário, secundário e terciário, atrai indústrias que vêm se instalar em Singapura, porque tem uma água desmineralizada a um custo muito razoável, e já injetam na rede de água potável 5% vem da água de reuso do próprio esgoto da cidade de Singapura. Então, vejam vocês, realmente, eu acho que é um exemplo bastante significativo, né, de que, mesmo em uma situação crítica de água, com uma boa gestão, uma boa administração, a gente pode ter resultados. E, para concluir, vou passar para a terceira parte, que é dar um exemplo do que pode ser para nós o ganho potencial com aquele aspecto da redução das perdas. Pegando os dados do mesmo SNIS nosso, que é uma das coisas boas que nós temos no Brasil, que vai se transformar no Sistema Nacional de Informações do Saneamento, que nasceu na nossa ABS, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, era o nosso CABS até 15 anos atrás, né, doutor Sertão? Nós, se pegarmos os dados da última década aí, vocês vejam que a gente vem aí oscilando em torno dos 38% a 40% em matéria de água não contabilizada, né? Podemos dizer que, grosso modo, varia de uma cidade para outra. Grosso modo, 2/3 disso são perdas reais, físicas, e 1/3 disso é a perda, digamos, comercial, né? Isso varia de... Vejam vocês que tem uma tendência de queda aí que está mostrada pela linha de tendência, e eu fiz um exercício aqui baseado no que apresentou uma edição do SNIS de 2007, se nós fôssemos a estabelecer um programa, como, por exemplo, tem o programa da Sabesp em São Paulo. A Sabesp em São Paulo tem um programa de redução de perdas, começou em 2004, ela começou com aproximadamente 34% de perdas, está hoje com 26% de perdas. E chega ao final da década, se ela continua seguindo à risca o planejamento, chega a 13%. Vai ser perto quase da Europa e já tem a Sabesp, em alguma das unidades delas, valores inferiores a 13%. Então, a Sabesp, com esse programa, ela traçou um planejamento de 10 ou 15 anos, colocando recursos nisso significativos e ganhando muito mais com essa redução das perdas e, praticamente, eliminando os novos investimentos para aumentar a disponibilidade de água para as novas ligações, porque vai diminuindo com isso a necessidade dela à medida que ela reduz as perdas. Vejam vocês, se nós ali eu projetei que nós, nos próximos 15 anos, viéssemos baixando paulatinamente isso, não para chegar ao número dos campeões mundiais de Tóquio e Singapura, 3% e 4%, mas para chegar a 23%. Baixar da média de 37% para 23%, paulatinamente, baixando primeiro 0,8%. Por favor, a seguinte. Então, fiz aí por favor, a transparência seguinte aí. Nessa aí, tá, ao longo dos vários anos, né, vim imaginando um decréscimo com medidas que sejam tomadas, seguindo a tecnologia totalmente
dominada hoje no mundo, com especialistas, inclusive aqui no nosso Brasil, Julian Thornton, Ayrton Gomes, no Rio de Janeiro, caras que dominam totalmente isso, que são respeitados internacionalmente, utilizando isso e baixando paulatinamente e indo reduzindo esse passo da redução das perdas, nós chegaríamos, aí, ao longo desses anos, a 23% na média brasileira. Isso aí representaria, por favor, a próxima, contabilizando, calculando o que seria esse ganho, tomando as perdas reais ao custo marginal do metro cúbico de água produzido pelas nossas companhias estaduais, da ordem de R$1 por metro cúbico. E tomando as perdas aparentes, aquela água que é consumida, mas que ainda não é paga. E que fosse paga, né, pelo tarifa média, que é da ordem pouco superior a R$2 por metro cúbico. Isso aí representaria, seguindo aquele ritmo de melhoria das perdas, representaria de 200 e poucos milhões no primeiro ano, e ao longo desses 15 anos, imaginem vocês, 15 anos, representaria 29 bilhões de reais. Nesse país, nós estamos botando por ano entre 8 e 9 bilhões de reais em todo o investimento. Investimento que faz a SEDAI, a Sabesp, a Sanepar, todas as campeãs e todas as outras, nós estamos há 3 anos em torno de 8 a 9 bilhões de reais. Só isso representaria quase 3 anos e meio de todo o investimento que nós temos que fazer no Brasil, né? Então, só para dar um exemplo do que é esse ganho potencial de recursos que voltaria para o setor, para, inclusive, nos ajudar a os outros desafios, né, da coleta de esgoto, do tratamento de esgoto, né? Hoje nós só temos 34%, era o índice que nós tratávamos pelo início de 2009, agora o secretário Leodegar me disse que nós vamos chegar a 38% no índice de 2010, que vai chegar aqui, vai sair daqui uns dias, mas, assim, estamos muito longe ainda de chegar a alguma coisa, como já temos, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Então, imaginando que nós temos um custo para isso, o custo para isso, peguei o que a Sabesp está investindo para fazer a redução dela e projetei, seria um investimento da ordem de 14 bilhões de reais ao longo desses anos, né? E isso representaria, então, um ganho líquido de 15 bilhões de reais, ou quase 2 anos de investimento, só com esse aspecto. Sem falar em outros programas similares que a gente poderia, como redução da inadimplência, o que seria os outros ganhos de energia elétrica que a gente poderia ter, né, o que poderia vir de recurso do próprio setor, né? Então, com esse exemplo, eu quero deixar também um exemplo caricatural, né, de ganhos que nós podemos ter no próprio setor nosso para resolver os nossos desafios, não só na região onde a disponibilidade de água é de escassez crítica, como é a região metropolitana de São Paulo, ou os estados da nossa região Nordeste, ou como foi mesmo o estado do Rio Grande do Sul, que sofreu, agora em dezenas de municípios, tiveram que racionar o uso da água agora no último verão, justamente por uma seca que não tinha precedentes na história do estado. Então, a conclusão é essa: no nosso Plano SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que vai para a consulta pública nos próximos dias, nós temos uma previsão de 316 bilhões de reais para investir entre água e esgoto e chegar à universalização até 2030. Né? Isso dá, por média, em torno de 17 bilhões de reais por ano, quase o dobro do que nós estamos colocando aqui. Só do programa de perdas, uma boa parte pode vir só desse programa de perdas para a gente chegar a esse desafio. E a minha conclusão é essa: eu acho que a universalização até 2030, como está prevista no Planasa, sim, nós podemos realizar. Muito obrigada, doutor Rosito, por trazer essas informações tão importantes e por mostrar a importância da construção de metas e da construção de estratégias sem as quais nós não vamos avançar. Eu acho que uma boa parte do que nós patinamos nos últimos 20 anos no setor de saneamento foi uma certa orfandade do Planasa, foi uma certa a gente deixar de ter o planejamento estratégico. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor João Gilberto Lotufo Conejo, diretor da Agência Nacional de Águas, que tem agência que tem feito um trabalho extremamente relevante
na questão da melhoria dos processos de gestão, na identificação dos problemas e na proposta de novas estratégias. Por favor, doutor Lotufo. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, todos os amigos aqui, a plateia, agradecer essa oportunidade. E também tenho aí uma apresentação que trata desse tema aqui. E, para minha felicidade, é bastante complementar e não muito superposta, apesar da conectividade, como não poderia deixar de ser. Como nós não combinamos antes, né? A gente sempre fica feliz quando a gente fala, poxa, quem falou antes de mim, eu vou ter condição de complementar. Espero que o mesmo aconteça com o Jorge Briar, aí, que a gente faça uma bela amplitude aqui, né? Eu normalmente não faço roteiro. Eu estava conversando com a nossa mediadora, Mônica, mas hoje não sei o que aconteceu. E ontem à noite eu falei, não, deixa eu fazer um roteirinho. E a Mônica comentava o seguinte, exatamente que eu devia ter até retirado o roteiro, mas, de qualquer forma, para a gente identificar, já foi falado aqui, mas como a Ana trabalha com esse tema, né, aonde estão as regiões de escassez, de uma forma um pouco mais objetiva e quantificada, né? A questão de segurança hídrica para o desenvolvimento, eu acho que toda vez isso aí fica só no roteiro, viu, Mônica? Eu não vou me discorrer sobre o tema, mas eu acho que esse é um nome que se comenta mais hoje, que é segurança hídrica, e para todo o desenvolvimento, efetivamente, e não dá para a gente pensar em não desenvolvimento. Então, acho que essa é a palavra-chave no que diz respeito aos recursos hídricos. Vou apresentar os principais dados aqui de um trabalho que vem sendo feito pela Ana, que é o Atlas, que redundou na publicação recente do Atlas Brasil, que trata com foco principal o abastecimento urbano de água e que teve uma parceria com todos os estados. O Briar foi um participante ativo, a SEDAI aqui, assim como em todos os estados e todas as companhias estaduais, inclusive os municípios participaram de forma muito ativa nesse trabalho, fornecendo as informações principais. Conclusão que já foi comentada aqui, a necessidade de reservação e soluções regionais que o Nordeste já adota, mas que a gente vai colocar também que isso vai ter que se intensificar no país, e como tratar esses desafios que nós temos pela frente. A primeira questão é a identificação das regiões de escassez, que a gente trata, e aí tem duas cores predominantes, o amarelo, que é a escassez quantitativa de água, né? E os vermelhinhos é onde se superpõem os dois efeitos que a Mônica já citou, que é a quantidade e a qualidade juntas tendo problemas, que coincide com uma relativa com as regiões de cabeceira, onde, em geral, se concentram populações de grande monta. E os vários fatores, né? O Nordeste, tipicamente, o semiárido é a escassez decorrente da baixa disponibilidade hídrica, né? O Rio Grande do Sul também apresenta sinais efetivos de uma similaridade com o Nordeste, e nos mais são as regiões metropolitanas, aí, seja Curitiba, seja São Paulo, seja Belo Horizonte, o próprio Rio de Janeiro, Vitória e assim sucessivamente. Agora sim. Esse trabalho, como eu falei, o Atlas, ele procura fazer o diagnóstico e qual é o planejamento para o abastecimento urbano de água para sedes municipais. O tema é a segurança hídrica, então, para esses municípios, para sedes municipais, e é uma interface entre recursos hídricos e saneamento. A figura abaixo mostra que o que o nosso antecessor comentou é dentro da cidade, praticamente, é da estação de tratamento para até a distribuição de água. E a gente fica exatamente do manancial até a estação de tratamento, diagnosticando de onde vem essa água bruta, né? E esse é sempre um foco para garantia que a gente tenha água bruta de forma sustentável aí para
garantir o abastecimento, né? Então, o trabalho avalia a situação dos mananciais atuais e futuros e os investimentos necessários nesses planejamentos para a produção de água para essas comunidades. Eu estou apertando o botãozinho errado. Aí um panorama, né, o papel da água superficial no abastecimento. A gente verifica aí que o percentual de dependência das águas superficiais é da ordem de 58%. Esses pontinhos mais rosas aí, ou vermelhos, eles representam as sedes municipais que predominantemente usam água de superfície. Exemplificando aí o Nordeste, esse gráfico que acabou entrando, ele mostra os reservatórios do Nordeste, que eles vêm perdendo nível, principalmente nos últimos anos. O mais baixo aí é a Bahia, esse azul, que a gente vê que é a situação de crise que está ocorrendo. Não está chovendo, então o ano que vem a crise vai se agravar. Então, isso mostra, vamos dizer, a necessidade daquelas infraestruturas mais robustas para abastecer. Mostra Pernambuco também, que é o segundo mais baixo, aí, indo para uma situação também mais crítica, e os outros numa situação melhor, mas tendo que enfrentar pela frente aí, um ano que provavelmente vai se agravar mais a situação do abastecimento no Nordeste. A outra parcela de abastecimento importante é a água subterrânea. 42% dos sedes municipais se utilizam desse recurso. É importante dizer também que boa parte de grandes cidades que usam esse recurso estão abandonando parte desses recursos, quer dizer, por uma questão de gestão adequada de aquíferos, então estão tendo que partir para outras soluções, e só dependiam praticamente da água subterrânea. E esse trabalho redunda, então, nessa visão do mapa, que está representado por municípios, onde é que existe uma satisfação, uma situação satisfatória, né? 45% dos municípios têm uma situação satisfatória num cenário de 2015 e 55% requerem investimentos, né? Sejam a procura de novos mananciais, ou seja, os mananciais se esgotarem, ou isso aí é 9%, e a maioria, com ampliação dos sistemas, se viabiliza, então, o atendimento dessa demanda até 2025. O resumo dos investimentos requeridos nessa área de produção de água, né, que vai do manancial até a estação de tratamento, é da ordem de 20 bilhões, e são cerca de 3.000, pouco mais de 3.000 municípios, uma população de quase 140 milhões de habitantes. Um ponto relevante que nós não tivemos oportunidade de ver ainda aqui é que a maior parte desses recursos, eles estão, vamos dizer, eles dizem respeito a poucas municipalidades, né, que é onde estão as grandes regiões metropolitanas, né, e onde estariam os maiores investimentos, né, e uma parcela muito menor, mas que estão com a maioria dos municípios e que requerem menos investimentos. E aí está um problema importante. Os municípios menores, com pouca capacidade institucional de buscar recursos mesmo a fundo perdido, né. Então, resolver essa questão e essa fragmentação que existe no governo federal entre FUNASA, Ministério das Cidades, Infraestrutura, Integração Nacional, é uma questão do saneamento que diz respeito à questão de governança, que me parece relevante, que exatamente essa questão estratégica que a Mônica comentou inicialmente faz parte para resolver esse equacionamento, como é que nós conseguimos atingir esses municípios e equacionar essas questões, né? Então, aí a gente vê que os investimentos são muito baixos nesses pequenos municípios, é alguma coisa fácil de resolver, mas há que se criar uma institucionalidade para que isso seja factível, né?
Esse, basicamente, foi citado aqui o PLAN-SAB, né, o Plano Nacional de Saneamento, que tem os números aí que foram citados anteriormente, e vê a aderência que tem entre a parte de produção e o Atlas, que, apesar de ser muito detalhado, muito mais detalhado que o próprio PLAN-SAB, mostra que os grandes números, em geral, têm uma aderência bastante razoável com a realidade, né? E os desafios aí numéricos para a gente atender, que já foi comentado. Aí, colocando por região, né? Então, se a gente colocar o Nordeste e o Sudeste com os maiores investimentos, né? E o importante desse trabalho foi, na verdade, que tirou um pouquinho esse desnivelamento que existia entre os municípios em termos de planejamento. Quer dizer, nós conseguimos estimar as soluções, as alternativas para cada município, independente dessa sua capacidade de acesso. Mas para que a sua capacidade institucional, mas para que se busque efetivamente recursos, há que se fazer alguma coisa adicional, né? Aí um exemplo típico, e aí parecia que a gente tinha até combinado, né? Ele trouxe o Rio Grande do Norte, onde tinham as adutoras prontas. E justamente o Oeste é onde tem planejado o projeto, parece que tem até um contrato que vem vindo aí, mas que não está sendo tocada a obra, e ali o município, bem no extremo oeste, ali, mostrando que está em calamidade há, não sei, 140 dias ou coisa desse tipo, e vai piorar. Por quê? Porque falta exatamente essa infraestrutura mais robusta para que a gente possa estar resolvendo a questão. E embaixo está justamente colocando que a grande fonte de abastecimento é o Rio São Francisco, e o projeto de integração vai ampliar número de municípios que dependerão do São Francisco para o abastecimento de água, né? Mostrando, então, que há uma necessidade dessa abordagem integrada, né, obviamente, na solução nas soluções mais sustentáveis, incluindo a parte operacional. No que diz respeito aos outros dados das estiagens, né, que seriam os centros urbanos, aí já é uma competição entre demanda e disponibilidade. A gente simplesmente aí ilustra que as grandes metrópoles também têm seus problemas, né? Acredito que o Jorge vai falar um pouquinho, talvez, aqui sobre o Rio de Janeiro, mas eu destacaria em todas elas que têm problemas de uma dimensão e de uma governança razoável a ser enfrentada. Essa questão da mudança dos aquíferos para abastecimento superficial complementando é uma realidade em várias cidades, e eu ficaria um pouquinho mais num exemplo que a gente levantou nesse trabalho e que é complementado pelo estudo que está sendo feito da macrometrópole em São Paulo, onde ali a gente chega realmente num nível de agregação, que é uma região denominada macrometrópole, né? Onde foi feito esse estudo e compatibilizado com todos os planos de bacia, planos de saneamento e tudo mais, e que há uma necessidade de acréscimo para garantir o desenvolvimento dessa região, que é, do ponto de vista de PIB, desenvolvimento para o país, algo estratégico, né? E esse acréscimo, então, ele prevê aí, desde soluções as mais antigas que se preconiza, que estão listados nessa tabela, com diferentes bacias hidrográficas, e há que se equacionar qual é o arranjo para resolver essa questão. O importante nesse processo é que os horizontes que nós temos pela frente é 2025, 2020, onde se esgotam essas soluções locais. Ou seja, aquilo que acontece no Nordeste hoje, que lá nós não temos tanto a questão municipal no contexto, porque lá você entra normalmente com as estaduais fazendo o serviço, não vai acontecer aqui. A Sabesp não tem essa governabilidade total, e isso vai acabar acontecendo, e as soluções vão ter que ser regionais. E regionais, num contexto onde você tem municípios fortes, Estado forte, você tem que rever todo esse arranjo político institucional que não é trivial. E aí a gente coloca, por último,
a questão dos desafios para avançar, né? E um dos pontos que eu foco nessa segurança hídrica, né, para viabilizar o desenvolvimento socioeconômico e pensando exatamente na preservação e recuperação da qualidade da água para os mananciais. Lembrando que o Atlas ele prioriza investimentos, identifica os investimentos para proteger as captações atuais de água, né? A mudança de paradigma que nós temos que ultrapassar, né, que é o esgotamento das soluções locais. O município não consegue mais dar cabo, a partir desses horizontes, em algumas áreas críticas, de buscar água, ele não consegue mais ter esse cacife, vamos dizer assim. Então, há que haver um fator exógeno aí a ser resolvido. Então, as questões não podem ser mais setoriais ou locais. Então, as soluções devem ser regionais. A reservação é um tema que entra também nessa questão, né? E, principalmente, a necessidade de uma antecipação do processo decisório. Quer dizer, isso acho que entra na questão da estratégia que a Mônica coloca. Se nós temos que, em geral, para a gente solucionar hoje questões complexas, sem ter complexidade institucional maior, leva 10, 15 anos, e nós estamos falando de 2020 e 2025, significa que nós já estamos atrasados. Então, essa questão de nível decisório, definir estratégia hoje para poder, daqui 10, 15 anos, ter preparado, quer dizer, se nós estamos relativamente bem, nós vamos estar relativamente mal num horizonte onde as complexidades que estão pela frente nós não estamos preparados adequadamente e elas não estão sendo tratadas num nível político adequado. Na questão, então, institucional, há uma necessidade de articulação de governos, né, federal, estadual e municipal, né? Há uma questão associada ao desenvolvimento institucional, que a gente falou, não só no saneamento, para resolver essas questões que foram abordadas, de alguns casos, por exemplo, os pequenos, mas também na questão de recursos hídricos, que já foi colocado aqui pelo Vicente, na questão do Pacto Nacional pela Gestão das Águas. Então, há que se criar uma questão específica nesse tema, alocação de água, gestão dessas águas, e também da questão de tratar conflitos, né? A gente fala em risco, mas a gente fala muito pouco, e é muito pouco conhecido o que é esse risco que está por trás, qual é o risco de uma seca, qual é o risco que nós estamos correndo com o sistema de abastecimento, e ele tem ocorrido, né? E as precauções atrás desse processo. Então, para solucionar conflitos e tudo mais, nós precisamos de ferramentas adequadas para a gente não improvisar e dar subsídio a um processo que é político, não há dúvidas. Então, temos gente? Temos. Nós não temos muito bem estruturado todas essas questões. Há que se criar esse aparato um pouco mais profissional, né, para que a gente consiga dar cabo desses desafios. Essa é a mensagem, agradeço a oportunidade e aguardo aí pela continuidade dos... Muito obrigado. Doutor Lotufo, muito obrigado. Eu quero aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, cumprimentar a Agência Nacional de Águas pelo magnífico trabalho que a agência desenvolveu nos últimos anos na elaboração dos Atlas, tanto o Atlas do Nordeste, depois o Atlas de abastecimento urbano e o Atlas de regiões metropolitanas, porque sem esse tipo de informação e sem esse tipo de avaliação, muito pouco se pode fazer em termos de planejamento estratégico, né? Então, é de um valor enorme a contribuição da Agência Nacional de Águas nesse setor da elaboração dos Atlas. Eu também gostaria de dizer uma coisa, que eu fico muito satisfeita em os meus dois colegas terem abordado a questão de abastecimento de água quando a gente trata das metas do milênio e das questões de saneamento. Quer dizer, a situação da coleta e tratamento de esgotos no Brasil é tão crítica que, quando a gente tem falado de saneamento nos últimos anos, muito a gente tem abordado a questão da necessidade de evoluir no saneamento
E a impressão que a gente tem é que a parte de abastecimento de água fica meio esquecida, que está resolvida. Quer dizer, a gente já está com 90% da população abastecida ou alguma coisa assim. Quer dizer, parece que a gente praticamente resolveu o problema de abastecimento de água. E isso não é verdade. Quer dizer, a questão das perdas, né, a enorme ineficiência do setor que o doutor Rossito trouxe e o que o doutor Lotufo aponta com uma necessidade dos investimentos futuros em abastecimento de água, que a gente tem aí 52% dos municípios brasileiros que até 2015 esgotam a sua capacidade atual de produção de água, esse é um cenário muito sério para o Brasil. E esse é um cenário que nos mostra uma lição a ser aprendida, que é o cenário do investimento contínuo, né? Então, como a gente tem também muito problema no Brasil, a gente tem uma tendência a fazer um grande investimento, esse investimento resolve e a gente esquece do investimento nos anos posteriores. Quer dizer, e todos esses... O setor de serviços, tanto de abastecimento de água como de coleta de esgotos, são setores que requerem investimentos contínuos, não só por conta do crescimento vegetativo, mas também por conta da proteção, modernização e atualização dos sistemas, etc. Alguns problemas que, para nós, parecem estar muito distantes, por exemplo, os Estados Unidos hoje têm um enorme desafio pela frente, que é o envelhecimento da infraestrutura, né? Então, tem um investimento enorme aí para ser feito em envelhecimento de infraestrutura, que é uma coisa que, para nós, quer dizer, como a gente não consegue cumprir a cobertura dos déficits, a gente não está falando dessas questões que são questões de mais longo prazo. Londres, por exemplo, que começou o seu grande programa de saneamento, que hoje, quando a gente fala de coleta e tratamento de esgotos, todo mundo lembra do exemplo do Tâmisa, né? Londres começou o seu programa de coleta e tratamento de esgotos, o seu problema, pelo menos, de afastamento dos esgotos, em 1850, 1860. Hoje, Londres prevê investir, até o final desta década, mais 4 bilhões de libras em expandir o sistema de tratamento de esgoto do Tâmisa, porque o crescimento da região metropolitana de Londres, mais o envelhecimento da infraestrutura e a ineficácia, faz com que hoje o Tâmisa esteja perdendo qualidade de novo. Então, quer dizer, esses são cenários que, para nós, são cenários muito distantes no futuro, mas são coisas que a gente precisa levar em consideração, que a necessidade contínua de investimento, né? Então, eu acho que esse é um tema bastante relevante, e é um tema bastante relevante também, dado esse cenário de escassez, tanto no caso de São Paulo, por exemplo, que tem uma situação de escassez por excesso de uso, várias áreas com escassez que o mapa da Agência Nacional de Águas aponta como escassez, além da escassez climática do Nordeste, é a escassez das regiões metropolitanas por excesso de uso. Isso faz com que a gente tenha obrigatoriamente que buscar um ajuste melhor entre a qualidade, como o doutor Vicente apontou no painel anterior, entre o uso e a qualidade requerida para aquele uso. Então, eu acho que com isso, eu convido ao próximo... Mônica, diga, se você me permitir, claro. Você tocou um ponto importantíssimo da qualidade. Óbvio que nós aqui falamos mais em quantidade, mas esse é um desafio enorme. Eu daria apenas um exemplo, na cidade do Recife, mais de 3 milhões de habitantes. Durante longos anos, os recifenses têm 2 dias de abastecimento de água e 5 sem água. Então, quando a gente olha, está coberto, está coberto. 90 e tantos % dos recifenses, mas 2 dias sobre 7. Se não foi um aspecto que está destacado no PlanSAB, onde foram quantificados os valores, não só para expandir o acesso, mas para corrigir, com ações complementares, a atual falta de qualidade. Esse é um problema extremamente relevante. Muito obrigado, doutor Rosito. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Jorge Briard. A SEDAI tem um exemplo bastante interessante do avanço nessa questão do ajuste entre uso e qualidade da água, e
que isso pode surgir, isso é uma alternativa que pode surgir para o contorno às situações críticas de escassez na região metropolitana. Muito obrigado. Por favor, doutor João. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui pelo convite da Fiesp-Firjan, que já é um parceiro em conversas, em discussões, em bate-papos, né, a respeito do tema. Doutor Sertan, um abraço, está sempre participando com a gente. É um prazer estar aqui nessa mesa com a Mônica, com o Rosito, que é um amigo antigo de labuta e dia a dia, e Lotufo, que ficamos juntos dentro da SEDAI bastantes meses preparando aí o Atlas. Ficou excepcional. Falar depois de pessoas tão ilustres, na maioria das vezes dizem que é muito complicado, né? Agora, na verdade, me parece um facilitador. Dificuldade para mim agora vai ser ficar sentado, porque eu falar sentado para mim é um problema sério, e a menina da plaquinha que eu preciso ficar olhando porque ela vai ficar me cobrando para poder acabar. Isso também é uma dificuldade para mim. Bom, mas de qualquer forma, vamos lá. Antes de começar a apresentação, rapidamente, é impossível ouvir tantas pessoas ilustres e com conhecimento vasto na área de recursos hídricos, ambiente, abastecimento, esgotamento sanitário, saneamento em geral, e não falar alguma coisa muito rápida. E eu vou começar por uma notícia de jornal que teve anteontem, que me deixa muito preocupado quanto à questão da diferença que foi dita pelo Kelma lá de água bruta e água tratada, quando no jornal diz que a qualidade de água do Rio Guandu assusta as pessoas a beber água da torneira fornecida pela SEDAI. Pô, a água do Rio é uma água, a água tratada é outra. Para isso você tem um processo, que é um processo industrial, e que traz para dentro do custo da tarifa todo esse processo que faz com que ela seja o preço que é. Senão seria, como foi dito também, só pegar água na beira do rio e beber, né? Não teria diferença. Em segundo lugar, é que o que foi mostrado pelo Rosito é extremamente sério, a gente vê aí pelo mundo. Eu ia botar aqui no meu exemplo Singapura, não botei porque achei que não ia dar tempo, e você me ajudou porque botou. Porque eu fui a Singapura também, vi esse problema da Malásia, e inclusive o problema do reuso, lá da PUB, que é a empresa de lá, ajudou a gente a pensar na solução que eu vou mostrar aqui, e eu confiei tanto que eu trouxe até algumas garrafinhas para a reunião da diretoria da SEDAI. Infelizmente, só eu bebi, ninguém teve coragem. Então, eu tive até que vencer internamente o que eu vi lá para poder usar aqui, né? E o desenvolvimento do saneamento do país realmente tem um déficit muito grande. O déficit sanitário do país é extremamente sério. No que concerne a água, a Mônica tem razão, fala sempre do esgoto, mas há um déficit de água muito grande. A gente assiste isso pelo Nordeste, o Atlas da ANA demonstra isso claramente. Nós tivemos programas, tivemos o Código das Águas, DENA e Planasa, muito voltado para a água. E no esgotamento sanitário, um problema sério. Falávamos que o problema era que não tínhamos lei, temos decreto regulamentador, não tínhamos investimentos, temos investimento. Então, por que não performa numa velocidade tal que a gente consiga encurtar o nosso desejo de, não estou dizendo nem universalizar, mas dar uma condição mínima e digna para as pessoas que saiam da faixa de miséria absoluta para a pobreza, que é pelo menos ter o esgoto coletado e faixa da sua casa, né? E isso é um modelo que o país tem que rediscutir com relação à forma de controle e contratação, né? Porque o que se vê é a dificuldade de empresas, municípios e empresas estaduais despreparadas com projetos, e depois, quando vai performar, a dificuldade que se tem para performar isso dentro do país. Bom, mas o tema que me foi solicitado pela Firjan é a água de reuso. E dentro da água de reuso, realmente nós partimos para algumas experiências, porque vimos a necessidade de não só reduzir as perdas, né? E nós temos uma boa notícia da SEDAI, que no próximo Atlas, no próximo CINIS, vai sair uma redução abaixo de 35% das perdas da SEDAI, quer dizer, uma redução extremamente significativa, mas o Rosito tem toda a razão, custa dinheiro, dá muito trabalho, e a partir de um certo número é exponencial o gasto e o trabalho que se tem para poder ter esse tipo de redução. Para contextualizar, eu botei uma transparência que é conhecimento de todos, né, que é a distribuição de água no mundo, em que a nossa disponibilidade é 1%, ou menos de 1%, se contar só o que está disponível em água, sem contar o que está na atmosfera como vapor d'água. A distribuição do mundo extremamente irregular, né? Quem tem ali mostra água abundante e vai diminuindo, suficiente, escassa e insuficiente, e mostra insuficiente e escassa em grande parte do planeta Terra.
Aqui vou passar muito rápido, porque depois da explanação do Lotuf e do trabalho da Ana, desnecessário é mostrar como é o país, mas apenas para contextualizar a questão da ocupação em relação à disponibilidade de água existente, bruta. 70% da vazão total do país na bacia amazônica, com 4,5% da população brasileira. E aqui no Sudeste, 9% da vazão total, com 50% da população brasileira. Ou seja, eu vi na reportagem agora do Globo Repórter de sexta-feira, que falou de água, e dizendo que a água é a mesma no mundo, desde o início dos tempos, tudo mais. Só que a quantidade de gente é diferente. E os tempos são diferentes. Porque você tinha água caindo em floresta e sendo absorvida para o subsolo, e você tendo aquíferos subterrâneos, tem isso tudo. Hoje não. Hoje, quando chove muito, bate na terra, arrasta tudo, causa desgraça. Quando chove pouco, não consegue repor os aquíferos. Então, nós temos uma disfunção do que era a natureza fez como perfeita para poder atender a gente ao longo do tempo. Eu peguei só 2 notícias, porque, como o tema é reuso, para contextualizar a gravidade. 15 de maio, tem um mês, a Ásia ruma para a Guerra da Água. Saiu nos jornais demonstrando isso. E um poço de água na Índia, uma semana depois, mostrando às pessoas para poder pegar um balde de água, sabe-se lá de que qualidade, para poder ter um consumo mínimo para o seu uso, não o seu uso de limpeza, seu uso para consumo. Então, a SEDAI ela procurou ter algumas ações com relação à questão de reuso, mas, principalmente, a questão macro sobre o reuso, sobre o uso adequado da água. Eu não coloquei também aqui, porque eu acho que ia demorar muito tempo, mas foi falado, e eu acho importante citar rapidamente. Nós temos um grande programa de viveiros de Mata Atlântica, que é voltado para replantio das matas ciliares dos nossos principais mananciais, que trabalha também com ressocialização de preso. Então, o preso é treinado, planta a Mata Atlântica dentro dos viveiros e depois replanta ao longo do Guandu, perto da área de captação, e do Guapiaçu-Macacu, que é a captação do leste fluminense. Nós vamos inaugurar no próximo mês, inclusive, o viveiro do Presídio Agrícola de Magé, que vai ser um dos maiores viveiros existentes na América Latina, e que, por ser dentro do presídio, tem a mão de obra direta carcerária, que, trabalhando dessa forma, também tem redução da pena. Mantemos esse programa da SEDAI de educação ambiental contínua nas unidades de tratamento da SEDAI. O Guandu recebe, no mínimo, 2 visitas, e mais até 4 visitas por dia. O gerente do Guandu e do controle de qualidade da SEDAI estão ali, para ver se eu não falo bobagem. Mas fazendo um trabalho muito forte, e o retorno disso é muito importante, porque nós temos ligações, temos e-mails, temos correspondências de pais e professores dos alunos dizendo que, em casa, há uma modificação da consciência da família pela ação das crianças. E tem material institucional que ajuda a gente a distribuir nas escolas públicas de como se usar corretamente a água, como que ela está disponível na natureza e como tratar ela na natureza para a gente ter isso de forma adequada. Antes que suba a primeira placa, eu vou só dar um exemplo de casa, porque meu filho chegou em casa outro dia com um boné e um apito pendurado. E aí, ao ir no banheiro, ele disse que ele era um vigilante, eu não sabia bem o que é isso, que ele tem 4 anos, né? Então, eu entrei no banheiro e fui fazer alguma coisa para lavar a mão dele, mas deixei a torneira aberta e ele me deu um apito no ouvido, rapaz. O banheiro fechado. Eu disse, mas, rapaz, que isso? Está doido? Rapaz? Que apito é esse? Pai, eu sou vigilante da água, você deixou a torneira aberta. Então, eu acho que dá certo. É uma atitude que deve ser proliferada. Bom, temos o primeiro projeto de reuso de água que a gente teve, na estação de tratamento de esgoto da Penha. Nós verificamos que a qualidade da água do sistema nosso de lodos ativados, nós temos lá filtro biológico e lodos ativados, saía com uma redução de carga orgânica muito importante, em torno de 98%, extremamente clarificada. Então, nós passamos a fazer um processo de controle biológico procedido de desinfecção e vimos que essa água poderia perfeitamente ser usada para usos não nobres, como limpeza, como conservação. Então, hoje, a gente tem cerca de 1.000 litros por segundo tratando, retirando os elementos patogênicos. É utilizado na Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro hoje, mas todas as companhias de limpeza urbana do Grande Rio estão solicitando que sejam incluídas dentro do programa.
Então, a Conlurb usa para todos os tipos de atividades que usava água potável, todo o uso da SEDAI, e a Conlurb pega 24 horas por dia de caminhão essa água, pegava água potável nos pontos de abastecimento da SEDAI, e esse projeto, inclusive, ganhou o Prêmio Brasil de Meio Ambiente, melhor projeto de âmbito estadual, mas trazendo uma economia muito grande para a gente. Primeiro porque, ambientalmente, foi correto, porque mesmo dentro da licença de operação, a gente deixa de jogar no ambiente, né? Segundo, porque economiza a água potável que estava sendo utilizada nos caminhões para limpeza. E terceiro, porque dentro do processo interno da estação é utilizada essa água, o que trouxe para a gente uma economia interna dentro do processo. Era um tipo de processo, na licença do Comperj, prévia do Comperj, saiu essa questão dos 3.000 litros por segundo, e nós passamos a estudar como suprir 3.000 litros por segundo. A região leste da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde está instalado o Comperj, que está no município de Itaboraí, ela é extremamente pobre de recursos hídricos com disponibilidade para usos múltiplos, em especial a necessidade do crescimento de demanda para uso humano. Em virtude disso, foi necessário que nós precisássemos estudar soluções alternativas, e diversas soluções alternativas foram colocadas, inclusive da dessalinização, utilização de água subterrânea, transposição do Paraíba do Sul, enfim, estudamos detalhadamente cada uma delas, para verificar a que era mais viável economicamente e que causasse menos impacto ou estresse aos sistemas hídricos de todas essas regiões. E que fosse economicamente viável, né? Bom, a princípio, com esta disponibilidade, 3.000 litros por segundo, lá em 2007, 2006 iniciou-se em 2007, ao a SEDAI ser demandada, nós verificamos que tínhamos uma origem que poderia ser fornecida, que era para 3.000 litros por segundo, água de retrolavagem da estação de tratamento do Guandu, que era a quantidade de água, utilizada para a lavagem dos filtros do Guandu no processo de tratamento, já visto que o Guandu é uma grande estação de tratamento que produz 43.000 litros por segundo de água potável. Então, seria possível nós fazermos um pré-tratamento e aduzirmos isso para o Comperj. Mas seriam 100 quilômetros de distância numa tubulação de 1.500 milímetros, ou seja, uma grande obra, que seria esta obra que está aí demonstrada, numa extensão enorme. Entretanto, veio maturando o processo do Comperj, licenciamento do próprio Comperj, obras, e nesse meio tempo... Voltar um slide. E nesse meio tempo, o sistema de esgotamento sanitário do Rio de Janeiro teve uma alavancagem significativa. De 5 anos e meio para cá, nós mais que dobramos a capacidade de tratamento instalada em todo o Rio de Janeiro. E uma coisa que contribuiu fortemente para isso foi a estação de tratamento de esgotos de Alegria, que fica aqui no Caju, quem passa na linha vermelha, em direção à Baixada Fluminense, vê logo que pega a linha vermelha à direita. Ela tratava apenas 200 litros por segundo. E, com o foco em terminarmos o tronco coletor ao longo do Cais do Porto e interligarmos o sistema de esgotamento sanitário das bacias do centro da cidade, nós conseguimos que ela saísse de um tratamento de 200 litros por segundo em regime primário, ou seja, com redução de carga orgânica de 30% a 40%, para 2.500 litros por segundo em regime secundário. Com isso, e com a modificação da premissa do Comperj de sair de 3.000 litros por segundo para 1.500 litros por segundo, que foi uma modificação das estruturas internas de processamento do Comperj, que é refinaria, segunda geração e nova refinaria, nós conseguimos ter disponibilidade suficiente de água, de esgoto, né, que é a água, na Alegria, e conseguimos vislumbrar com estudos, com visitas a locais como Singapura, a ver que era possível, dentro da qualidade preconizada pela Petrobras e a quantidade de utilização em rampa, porque vou mostrar para vocês que não é imediata, os 1.500 litros por segundo, dar a solução através da Alegria. Bom, primeiro porque se tornava economicamente viável. Segundo, porque era ambientalmente sustentável. Nós jogamos ali essa quantidade de esgoto na Baía de Guanabara, tratada em regime secundário, dentro das previsões da licença de operação. Mas, se pudermos ter uma utilização mais nobre para isso, muito melhor. E terceiro, que era socialmente extremamente justa.
Haja visto que a água disponível no leste fluminense é uma água que, com a regularização da bacia hidrográfica do leste, nós teremos disponibilidade para atender o crescimento de demanda para consumo humano daquela região. Mas hoje temos imensa dificuldade em termos de disponibilidade de água para poder cumprirmos esse aumento de demanda, que cobre a região dos lagos e cobre o leste fluminense. E mais a ilha de Paquetá, que não é o leste fluminense, mas está incluída nesse processo através do sistema Imunana Laranjal. Então, a solução proposta é nós pegarmos os esgotos da ET Alegria, fazermos um tratamento terciário e encaminharmos para o Comperj. A ET Alegria, além de tudo, foi extremamente satisfatório para a gente, porque o projeto da ET Alegria é um projeto em que nós temos implantado um sistema de reuso completo. Nós temos um sistema de reuso hoje, dentro da ET Alegria, em que o projeto faz com que todos os insumos que entrem, todo esgoto que entre na Alegria, sejam insumos para outros processos. Ou seja, nos próximos anos, num curto espaço de tempo, cada gota de esgoto que entrará na Alegria é uma estação que chegará a 5 mil litros por segundo, logo em breve, eu vou mostrar para vocês os novos projetos que estão em andamento, nenhuma gota de esgoto sairá da ET Alegria. Todo o esgoto entrando na ET Alegria se transformará em energia ou água para usos de diversos fins. Então, nós temos a escuma e gordura de Alegria hoje já sendo transformada em biodiesel, numa planta piloto instalada dentro da Alegria, em negociação para se transformar em escala industrial. Nós temos o gás de Alegria hoje sendo processado em biogás com 2 vertentes, ultra puro, que pode ser usado, inclusive, para veículos, embora não seja esse o nosso objetivo principal, o nosso é gerar energia, e o gás ser utilizado para a secagem do lodo gerado dentro da própria estação. Hoje temos grupo gerador ciclodiesel rodando, e quem é carioca, quem passa na Alegria, quem passa na linha vermelha à noite e olha para o lado da Alegria e vê uma iluminação grande, verde e azul, toda aquela iluminação, ela hoje é gerada através do biogás nos geradores dentro da Alegria. Temos o projeto de conversão de biomassa, que transforma o lodo em parte do lodo em pirodiesel e carvão, mas também já com um processo mais avançado para reconstituição agrícola, principalmente, enquanto se discute bastante o CONAMA 375, se usa em agricultura que seja para consumo humano, mas pelo menos em recomposição de solo, e a Alegria está no local de turfa orgânica, então ela tem recalque, ela afunda, né, em linhas gerais, durante muitos anos, e a gente promove a recuperação desse solo, que é bastante viçoso, quem conhece a Alegria, quem não conhece e visitar vai ver, com a recuperação do lodo. Bom, abastecimento do Comperj, então. As premissas é fornecer água para o produto do Comperj. Em 2013, vamos ter 500 litros por segundo. Em 2016, 1.000 litros por segundo. E 2017, 1.500. Em 2013, já está passando para início de 2014, mas é nessa sequência o crescimento. A Alegria, como disse, está ali a estação está ali no Caju, né, quem passa na linha vermelha a ver. O esgoto hoje proveniente dela é esse azul, da bacia do centro, parte da Tijuca, e nós estamos agora indo para a rua licitação, que já está aprovada, já está com recurso garantido, já está com licenciamento, do coletor de Manguins e Faria Timbó, levando, então, chegando então a 5.000 litros por segundo a Alegria. A Petrobras estipulou uma qualidade, um perfil de qualidade que ela deseja essa água para os seus usos industriais, que é essa coluna do meio. O nosso efluente do secundário que está saindo é o da esquerda. Então, nós já temos uma qualidade já bastante significativa, importante, de boa dentro da estação, e fomos procurar cumprir o que ela solicitou. Na planta de Alegria, essa é uma planta básica, a entrada do esgoto bruto, o nosso tratamento primário, o tratamento secundário, o efluente do secundário saindo, aonde vai ser a estação, é aquela azulzinha, para 1.500 litros por segundo, e o nosso tratamento de lodo. Então, ela pegará a água do primário. E por que água do primário? Porque o tipo de tratamento, que são MBRs, são membranas, precisa de teores de carbono, e aí é uma explicação um pouquinho maior, mas que faz com que a água do primário seja mais conveniente para o processo de tratamento em membrana.
É um MBR típico, quem conhece sabe como é que são essas membranas, ela tem 0,04 micra, não deixa passar absolutamente nada, salvo cloreto. Ou seja, tendo uma remoção de cloreto por osmose reversa, por exemplo, e desinfecção, é uma água pronta para usar dentro da malha do sistema, né? Dentro da matriz de consumo. Vou passar um pouco mais rápido isso, porque são poucos empresas que produzem mundialmente, mas, enfim, o projeto é esse. Ela sairá de Alegria, percorrerá 17 quilômetros em polietileno por um trecho marinho, extremamente complexa essa obra, tenho certeza, e depois mais 32 quilômetros de tubo em terra, indo pela estrada de acesso do próprio Comperj, e na estação de São Gonçalo, tendo um sistema de reservação garantindo 24 horas de abastecimento para o Comperj em situação de qualquer intercorrência. Isso é apenas dizendo que é a mínima interferência, envolve apenas 3 municípios, então tem uma facilidade para a gente poder fazer isso. Alguns projetos de referência no mundo demonstram que a água de reuso é importante entrar na matriz de abastecimento para que a gente possa conservar a água potável disponível, que é muito pouca para usos nobres. O Aquapolo citado pelo Rosito, hoje está em 650 litros por segundo, chegará a 1.000 litros por segundo, e o projeto nosso de 1.500 litros por segundo. Então, como eu disse, sustentável, tem capacidade de produção, porque a origem do insumo que produz isso certamente não deixará de existir enquanto existir ser humano, né? Porque é óbvio de onde vem, né? O esgoto. A qualidade da água é perfeitamente adequada e o processo tem robustez. Então, hoje, temos notícia que, para este uso específico, será o maior sistema de reuso do mundo. Para finalizar, eu vou passar um pequeno filme, que eu acho que é um filme ilustrativo e que a velocidade com que a gente expõe talvez passe por cima de alguns pequenos detalhes. É um filme curto, não ultrapassará a placa, mas trará uma clareza para vocês do tamanho do projeto e da importância dele. O Comperj, um dos mais importantes complexos petroquímicos do país, está sendo implantado pela Petrobras no município de Itaboraí. E será responsável pelo processamento de petróleo para a produção de combustíveis e resinas termoplásticas, ampliando consideravelmente a produção nacional e trazendo enormes benefícios econômicos. No entanto, a insuficiência de recursos hídricos na região para atender aos fins industriais que correspondem à sua demanda exigiu medidas criativas e ambientalmente sustentáveis. Pensando nisso, a SEDAI viabiliza o projeto Reuso, um empreendimento único no estado. A solução proposta consiste na reutilização dos efluentes tratados pela ET Alegria, que recebe o esgoto de bairros centrais e da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e que até então era lançado após o tratamento na Baía de Guanabara. O sistema Alegria, que totaliza 17 quilômetros de troncos coletores, é considerado o maior conjunto de obras de saneamento básico dos últimos 30 anos e a contribuição mais significativa já inaugurada no âmbito do projeto de despoluição da Baía de Guanabara. Todo o esgoto coletado segue para a ET Alegria, onde passa pelos tratamentos preliminar, primário e secundário. Com a implantação da estação de produção de água industrial do projeto Reuso, esse efluente, que normalmente seria retornado à natureza, será submetido a um tratamento de alta tecnologia, composto por reator biológico terciário e módulos de membranas de ultrafiltração. Estas membranas, com poros de até 0,04 microns, são responsáveis por reter sólidos e bactérias por meio de filtração. Todo o processo será monitorado através de medidores de qualidade online. Quando atingir sua capacidade completa, esta planta estará entre as 3 maiores do mundo na produção de água de reuso para fins industriais. Após o processo de transformação de efluentes, a água de reuso produzida será transportada através de uma adutora de PEAD e ferro fundido de 1.200 milímetros de diâmetro, que partirá da ET Alegria, atravessará a Baía de Guanabara
e passará pela ET de São Gonçalo, onde haverá também reservatórios. A partir daí, a adutora seguirá acompanhando as estradas de acesso a equipamentos pesados planejadas pela Petrobras, até chegar ao Comperj, num percurso que totaliza 49 quilômetros. O trajeto escolhido e a metodologia construtiva adotada visam garantir a menor interferência urbana e o menor transtorno possível durante sua implantação. Com este amplo e arrojado sistema de produção de água industrial, com capacidade de fornecer até 1.500 litros de água por segundo, o projeto Reuso garante a sustentabilidade do Comperj com o fornecimento de água de reuso na qualidade requerida pelos seus processos industriais. A adoção desta fonte de recurso hídrico renovável preservará um volume de água equivalente ao abastecimento de uma cidade de 750 mil habitantes, proporcionando condições para o crescimento e a expansão econômica da região do complexo. Com o projeto Reuso, a SEDAI promove o uso consciente dos recursos hídricos, fundamental para garantir a qualidade de vida e sustentabilidade ao meio ambiente. Bom, gente, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito